Se você mora em São Paulo, com certeza já se deparou com mensagens espalhadas pela cidade e até anúncios, com a propaganda dizendo que Rio de Janeiro tem, mas São Paulo não tem, Belo Horizonte tem e São Paulo não tem. Mas afinal, do que eles estão falando e o que exatamente essas outras cidades têm que São Paulo não tem? Se você pensou em algo revolucionário ou exclusivo, pode ser que a resposta te surpreenda. Afinal de contas, estamos falando do serviço de mototáxi. Isso mesmo. A Uber está por trás dessa campanha de marketing para pressionar a Prefeitura de São Paulo a liberar esse tipo de serviço na cidade. Mas será que essa estratégia funciona? Será que o mototáxi seria uma boa ideia para São Paulo? Vamos destrinchar tudo isso agora. O que a Uber está fazendo é chamada estratégia de marketing negativo, ou marketing de provocação. A ideia é não falar diretamente sobre o serviço, mas despertar curiosidade e incômodo no público. Ao ver essas frases, você automaticamente pensa: o que será que essas outras cidades têm que a minha não tem? E esse desconforto faz com que as pessoas pesquisem e falem sobre isso, gerando engajamento, sem que a empresa precise gastar milhões em publicidade tradicional. Esse tipo de estratégia não é nova, sendo usada até mesmo pela Netflix, que usou outdoors enigmáticos para promover a série Black Mirror. Sem revelar que era uma campanha de uma série, as frases instigantes fizeram que as pessoas discutissem e questionassem. Quando a revelação veio, a marca já tinha conquistado a atenção de todos. Outro exemplo clássico foi a da Coca-Cola, que lançou latas sem o logotipo da marca, apenas com a frase "Sinta o sabor". O objetivo era mostrar que o produto era tão icônico que as pessoas o reconheceriam mesmo sem o nome. No caso da Uber, a ideia é um pouco diferente, mas a mecânica é parecida: plantar uma dúvida e fazer com que o público mesmo encontre as respostas. Mas será que esse tipo de estratégia realmente funciona? E a resposta é: depende. Se a campanha gerar curiosidade o suficiente e fizer as pessoas falarem sobre o assunto, então sim, ela atingiu seu objetivo. E nesse caso a Uber conseguiu. Muitas pessoas foram às redes sociais debater sobre o que estava sendo promovido. Mas será que isso é suficiente para convencer a Prefeitura de São Paulo? Aí é outra história. Porém, o sucesso de uma campanha como essa não depende só da atenção do público. Para surtir efeito, ela precisa pressionar a Prefeitura a reavaliar a proibição do mototáxi. Mas tem um detalhe muito importante: a Prefeitura de São Paulo já tem um histórico de resistência a esse tipo de serviço, alegando problemas com segurança e regulamentação. Então a questão que fica é: essa pressão pública será suficiente para mudar essa postura? Bom, esse canal não está aqui para dar aula sobre marketing e como ele funciona. Mas para podermos chegar ao ponto central, precisamos primeiro entender do que se tratava, e agora que entendemos a estratégia do marketing, vamos ao ponto central. Será que o mototáxi seria uma boa ideia para São Paulo? Bom, as pessoas que são a favor do serviço argumentam que o mototáxi pode reduzir significativamente o tempo de deslocamento, principalmente em uma cidade com um trânsito caótico como São Paulo. Com as motos, é possível fugir do congestionamento e cortar caminhos que os carros simplesmente não conseguem. Além disso, é uma opção muito mais barata do que os carros de aplicativo, o que torna mais acessível para as pessoas. Em cidades onde o serviço já existe, como o próprio Rio de Janeiro e Fortaleza, a diferença de preços entre carro e moto pode ser de mais de 50%. Isso o torna uma alternativa viável para quem não pode gastar tanto em transporte diário. Além disso, pode ser uma solução para regiões periféricas, onde o transporte público é deficiente. Muitas áreas afastadas da cidade não contam com metrô ou ônibus frequentes, e o mototáxi podia suprir essa carência. E por fim, os profissionais que trabalham com isso dizem que isso geraria empregos. A regulamentação do serviço abriria novas oportunidades para motoboys que hoje trabalham com delivery, criando uma nova fonte de renda. Mas tão forte quanto a opinião daqueles que são a favor é a opinião daqueles que são contra. O principal problema apontado é a segurança. Acidentes envolvendo motos são muito mais fatais do que os de carros. Dados do InfoSiga mostram que a maioria das mortes no trânsito de São Paulo envolve motocicletas. Será que os passageiros estariam dispostos a correr esse risco? E eventualmente eles ocorreriam. E afinal de contas, como é que a empresa seria responsabilizada por esses acidentes? A infraestrutura de São Paulo não é das melhores para motos. Buracos, chuva frequente e falta de fiscalização poderiam agravar os problemas. A cidade tem um número elevado de buracos, além de enfrentar chuvas frequentes que aumentam o risco de acidentes. Sem a fiscalização rígida, o serviço pode se tornar até mesmo muito perigoso.
regulamentação e fiscalização seriam essenciais para evitar problemas como fraudes, falta de capacitação dos pilotos e até mesmo crimes envolvendo o serviço. Em algumas cidades onde o mototáxi já é permitido, existem relatos de passageiros que sofreram assaltos ou que pegaram corridas com motociclistas sem nenhuma experiência. Além disso, alegam que o impacto no trânsito, embora as motos possam aliviar o tráfego em alguns aspectos, um aumento significativo no número delas circulando pode também gerar outros problemas, como desorganização do trânsito e um maior risco para os pedestres. Acontece que a Uber jogou a provocação. O mototáxi poderia ser a solução para os deslocamentos de São Paulo, ou talvez traria mais problemas do que benefícios. Será que a prefeitura deveria reconsiderar essa proibição? Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o mototáxi tem espaço em São Paulo? Deixa seu comentário e participa da discussão. Em cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, o serviço funciona há anos, com algumas regulamentações e medidas de segurança. Mas São Paulo é uma cidade muito maior e mais caótica. Será que funcionaria aqui da mesma forma?